Olá, vamos dar início à nossa aula de sequências numéricas. Estudarmos sequências numéricas é algo bem instigante, né, e motivador, né? Pois é um conteúdo aí que é frequentemente encontrado aí no nosso dia a dia, no cotidiano, né? Nas nossas atividades escolares também. Muitas vezes entendemos também que estudar sequências numéricas é apenas estudarmos progressões aritméticas, que são as PAs, né? E progressões geométricas, que são as PG. Então, às vezes, nós pensamos em sequências e só numéricas, daí só lembramos em progressões aritméticas e progressões geométricas. Será que é isso mesmo, né? Vamos avaliar isso, né? Na maioria das vezes, também, esse conteúdo é feito de modo sucinto, né? Ou com fórmulas, uma resolução de exercícios, muito rápido, às vezes, né? Vamos ter um entendimento mais tranquilo aqui na nossa aula. Nesse sentido, então, mostraremos como o estudo de sequências numéricas pode ser um pouco mais instigante e motivador. Então, primeiramente, vamos recuperar aqui na história, né, o papiro, né, aqui, de 2000, 1800 antes de Cristo, que trazia já alguns problemas, né, relacionados às sequências, e uma delas é esse problema, o problema 79, que trazia em 7 casas, havia 7 gatos, cada um deles come 7 ratos, cada rato havia comido 7 espigas, e cada espiga havia produzido 7 medidas de grão. Aí a pergunta é, qual a soma dos números de casas, né, de gatos, ratos, espigas e medidas de grãos? Então, isso pode ser representado numa sequência que está aqui, né? 7 casas, né? E aí nessas casas tinha 7 gatos, então 7 vezes 7, que comeram 7 ratos, então tá aqui, ó, 7, 7, 7. Depois 7 espigas, então tem 1, 2, 3, 4, 7 na quarta. E 7 medidas, então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 7 na quinta. Vendo essa decomposição nessa sequência, nós temos isso, né? Então, a soma é dada por isso, né? Eu vou somar termo a termo da sequência e nós temos esse valor, né? Que é 19.607. E aí surge uma pergunta aqui nesse momento, né? Será que nós poderíamos descrever essa soma, né? De outra maneira, né? De um outro olhar? Como nós poderíamos calcular? Então, nós vamos ver em breve essa outra possibilidade, né? De calcular essa soma desses termos aí finitos aí dessa nossa sequência. Um outro problema é o paradoxo aqui de Zenão, que traz Aquiles, né, nosso corredor, né, incrível, né, aposta em uma corrida com uma tartaruga, que sai com vantagem, né, e é argumentado que Aquiles, por mais depressa que ele corra, né, mais rápido que ele seja, ele não pode alcançar a tartaruga, por mais devagar que ela caminhe. Pois quando Aquiles chegar à posição inicial, a tartaruga, né, já teria andado um pouco. E quando Aquiles cobrisse essa distância que a tartaruga andou, esse pouquinho, novamente a tartaruga teria avançado um pouco mais. E o processo continua indefinidamente, né? Com o resultado de que Aquiles nunca poderia alcançar a lenta tartaruga. Repare que isso é um paradoxo, tá? Antes de qualquer coisa. Então, aqui está o nosso desenho, né? Aqui está o nosso corredor, né? Incrível, né? Nosso veloz Aquiles, aqui está a nossa tartaruga. Então, vamos descrever naquele contexto, né? Uma linguagem mais matemática. Supomos, então, que a tartaruga tenha saído a 100 metros na frente. Aqui está a tartaruga. 100 metros. E que o veloz Aquiles, né? Quando estiver percorrido 100 metros, ele dispara e corre 100 metros. Quando ele disparou, ele parou na posição 100 metros, a tartaruga andou aí 1 metro. Então, é essa a descrição. Tiver percorrido, né, 100 metros, nesse intervalo de tempo, percorrerá 1 metro, a tartaruga percorreu 1 metro. E quando Aquiles tiver percorrido esse 1 metro, né, ó, a tartaruga avançou, né, 1 sobre 100. E quando Aquiles tiver coberto esse 1 sobre 100, a tartaruga teria andado 1 sobre 1000, e assim sucessivamente. Então, nós temos aqui uma expressão, né? Ó, o nosso corredor disparou, correu 100 metros, está aqui, a tartaruga avançou. Beleza. Agora, o nosso corredor estava aqui na posição 100, ele avançou para 101 metros, a tartaruga avançou 101 mais 1 sobre 100 metros. E assim sucessivamente. Ele vai estar nessa posição, a tartaruga avançou em mais 1 sobre 1000, e assim sucessivamente. Então, a gente pode escrever essa sequência, né, de corridas, né, de distâncias percorridas ali pelo nosso incrível corredor. Ó, 100, então 100 metros. Depois, 1 metro, e aí depois ele foi avançando, né, 1 sobre 100, e assim sucessivamente. E aí você pode estar pensando, mas isso são exemplos muito, né, técnicos, muito, né, é um paradoxo.
será que eu conseguiria descrever um exemplo do dia a dia, assim qualquer, descrever como uma sequência? Então, eu vou propor para você um bem interessante, ver se você concorda comigo. Qual que será o saldo devedor após 5 anos de uma pessoa que pegou um empréstimo de R$ 100 em um caixa de 24 horas, esse que tem no shopping, né, em outros lugares, a uma taxa de juros de 21,83% ao mês? Aí você fala, não, isso não existe, está errado. Então, aqui está só uma foto, né, do demonstrativo da operação. Aqui, dezembro de 2021, né, Brasília. A gente apagou para não aparecer dados pessoais, nada. R$ 100, está aqui, ó. E a taxa mensal de juro, 21,83, ok? E aí a pergunta é, qual que é o saldo devedor após 5 anos? Será que vai ser, né, sei lá, 10 mil, 20 mil? Qual que é o saldo devedor? Então vamos pensando, mas antes de nós darmos a resposta, vamos fazendo mês a mês, os primeiros, para vermos o que está acontecendo. Bom, após o primeiro mês, qual que vai ser a minha dívida, né? Se eu peguei lá os R$ 100 para ir no shopping, para ir no cinema, né? Ou para, sei lá, fazer um lanche, tomar um suco, uma coisa assim. Ó, após o primeiro mês, a taxa é quanto, né? 21,83% ao mês. Aí você fala, Ricardo, por que você está multiplicando por 21,83? Pois bem, poderíamos multiplicar por 0,2183, né, que é a taxa de juros, mas quando eu faço essa multiplicação por zero aqui, né, 0,2183, daria o juro, né, que daria R$ 21,83. E aí eu precisaria ainda somar com o 100 para dar os 121,83 centavos. Então aqui é bem simples, né? Então a gente faz 21,83, quando faz essa multiplicação aqui por 1 manteve, né? Dá 121,83. Então, esse será meu primeiro termo da sequência, digamos assim, de dívida, né? Então, depois de um mês, estou devendo R$ 121,83. Vamos lá. Após o segundo mês. Então, é 100 vezes, né? Segundo mês está aqui, 2 vezes, né? A taxa, que essa taxa dá 1,4842. Então, 148,42. É meu segundo mês, essa é a minha dívida. Aí você fala, Ricardo, eu poderia olhar para esse valor aqui, 121,83, e fazer vezes 1,2183? Poderia também, vai dar o mesmo valor. Então, fica a seu critério. Ou eleva ao quadrado, vem aqui, ou faz esse aqui, vezes uma dessas parcelas. 3 meses. Então, é 100, mesma coisa. 1,2183 ao cubo, dá esse valor. 180,82 é o terceiro mês. Então, é o terceiro mês de dívida, eu não paguei, né? Comprei lá as coisas que eu quis e saquei os R$ 100 e disse, deixa para lá que isso aí depois eu pago mais em frente. Aí depois de 5 anos, a gente aciona o nosso pai, ou né, nossa mãe, ou nós mesmos, né, para pagar, e aí nós vamos pagar. Qual o valor será dessa dívida? Se tivesse que você fechar o olho e chutar assim, vou chutar, a dívida vai ser quanto? Chuta um valor. Chutou? Então eu vou dizer para você que você chutou e errou muito longe. Olha por quê? 60 meses, né? Apenas 60 meses, 5 anos. Essa taxa, né? De 1,21, que vai dar aqui, elevado a 60, né? Então, a taxa de 21,83% ao mês, você estará devendo quase 14 milhões de reais. Em apenas 60 meses, 5 anos, R$ 100 que você sacou num caixa, a uma taxa de 21,83% ao mês, em 5 anos você vai estar devendo para o banco 14 milhões quase de reais. Então, repare como que é muito, né, louco, né, essa questão de potência, né, de exponencial, né, de juros, né, que os bancos cobram da gente, o cuidado que nós devemos ter, e também como é instigante você fazer problemas, né, envolvendo aí questões financeiras. Então, eu deixo aí essa motivação para vocês fazerem mais problemas com esse foco. O próximo problema que nós podemos trabalhar é muito interessante, é de Gauss, né? É um grande matemático, e ele conta a história, né? Que ele, com 10 anos, né, professor da turma, passou um problema que era somar os 100 primeiros números, né? E o professor pensou, agora eu vou ter paz, né? Vou ter sossego aqui na classe por um bom tempo, né? Só que aí Gauss apresentou a solução em alguns segundos, né? E a solução que ele apresentou eu transcrevo aqui para vocês. Ele somou os extremos, 1 e 100, 101.
Aí depois ele somou os extremos que sobraram. 2,99, 101. Depois ele somou de novo os extremos que sobraram. 3,98, 101. Quando ele somou todos os extremos, ele viu que, na verdade, tinha 50 pares de números que todos eles davam 101, 101, 101. E aí foi fácil. 50 vezes 101, 5.050. E aí, de novo, eu faço a pergunta para você. Será que nós podemos representar essa soma de outra maneira? De outra fórmula? Né? Como nós podemos calcular essa soma desses 100 primeiros números, né? Então, algo que fica e nós responderemos em breve. Uma outra forma, outra expressão que a gente vê como sequência é a sequência de Fibonacci. E aqui está ela, né, muito bonita. Você fala, nossa, como é que conseguiu fazer essa sequência? Como é que eu consigo descrever ela, né? Representar? Olha que os dois primeiros números são sempre 1. E depois os outros são consequências dos dois anteriores. Olha só. O 2, 1 mais 1. O 3. Então, é a soma sempre dos dois anteriores. 2 mais 1, 3, está aqui. O 5 é 3 mais 2, 5. O 8 é 5 mais 3. O 13 é 8 mais 5. E assim sucessivamente. O 21, 13 mais 8. E aí, assim sucessivamente. Aí você pode falar, eu queria uma linguagem matemática mais técnica, como que seria? O primeiro termo, A1, está aqui. O segundo termo é o A1 igual a A2. O terceiro termo, ó, o A3, é, na verdade, o A1 mais o A2. Está aqui. Então, sucessivamente, eu posso descrever essa representação. Agora, olha que interessante. Se nós olharmos para a sequência de Fibonacci, que está aqui, e dividirmos, né, os números consecutivos, ó, 1 por 1, tá 1. 2 por 1, dá 2. 3 por 2, 1,5. 5 por 3, 1, 6, 6, 6, 6. 7. Aí depois, 8 por 5, 1,6. Depois, 13 por 8, 1, 6, 2, 5. Aí depois, lá para frente. Ó, quanto mais longe eu estiver, né, na sequência, está indo para um número bem próximo desse aqui, né? 161, 80, tá vendo? O 3 já repetiu de novo. E aí vai repetindo esse número com esse formato. E aí essa razão, né, entre esses dois termos consecutivos da sequência de Fibonacci, ela converge para um número que é chamado número de ouro, né? Ou simplesmente, né, divina proporção, ou razão áurea, né, que talvez vocês conhecem mais por esse nome, né? Quem não conhece não tem nenhum problema. Está sendo apresentado aqui para você agora. Ou seja, quanto maior for o termo da sequência Fibonacci dividido pelo seu antecessor, mais próximo o resultado ficará do número de ouro, né? Sendo ele esse número. E você fala, Ricardo, esse número é o melhor, essa expressão que você colocou aqui é a melhor? Teria uma expressão algébrica para achar essa razão áurea, esse número de ouro, né? Assim ficar dividindo aqui a sequência Fibonacci? Tem. Como é que faz isso? É assim. Ó, a razão áurea, né? Então, dois valores positivos estão em razão áurea. Se a sua razão é igual à razão da sua soma pela maior das quantidades. Então, olha só. Aqui que está falando aqui, ó. Se a sua razão, ou seja, A sobre B, é igual, né, à soma, né, dividido pela maior das quantidades, que é o A. Por que eu escrevi isso? E aí agora eu vou apresentar para você de forma de segmentos, né, para ficar mais claro. Ó, eu tenho aí um segmento AB, tenho o Bzinho aqui, o A é o segmento maior, então eu vou estar dividindo o A sobre o B, que é igual à soma pelo seu maior, ou seja, o segmento maior. Então, como é que eu vou representar agora e como é que eu vou encontrar uma expressão para esses dois valores aqui, né? Como é que eu posso trabalhar nisso? Bom, primeiramente eu vou trabalhar aqui, vou decompor aqui e vou encontrar os valores. A com A, né, ao quadrado, aqui, né, B com A dá AB e B com B dá B ao quadrado. Olhando para essa expressão, vamos dividir por B ao quadrado. Quando eu divido por B ao quadrado, aqui vai dar o quê, né? Aqui vai dar A ao quadrado sobre B ao quadrado. Aqui, quando eu divido por B ao quadrado, vai dar A sobre B. E aqui vai dar mais 1. Então, olha a magia. Tá aqui, né? Ó, dividimos aquela expressão, deu B ao quadrado sobre A ao quadrado sobre B ao quadrado igual a 1 mais A sobre B. Só que esse A sobre B nós vamos definir como sendo φ. E que, de fato, é a própria razão áurea. E olha que interessante. Então, se eu fizer A sobre B como sendo φ, então eu vou ter o quê? Φ ao quadrado. Olha que interessante. Subtrai aqui ambos os lados, né? Menos 1, aí vem menos 1 para cá. Subtrai ambos os lados, menos A sobre B, deu menos B, A sobre B para cá. Só que menos A sobre B é o próprio φ. Ó, menos φ. E aí eu subtraí menos 1, ficou menos 1 para cá e 0, então menos 1. Chegamos nessa expressão.
Φ ao quadrado menos Φ menos 1 igual a zero. Ora, mas isso é uma expressão de equação de segundo grau, né? Você pode usar, né, Bhaskara, soma produto, enfim, o que tu quiseres usar aqui para fazer esse cálculo, né, das raízes aqui. Bom, primeiramente, o número negativo. Então, não faz sentido, eu vou desprezar, porque nossa Φ é um quociente de dois valores aqui positivos. Então, eu vou olhar só para positivo. E olha que interessante. Lembra do anterior, daquela divisão? Vou até voltar, me permita. Olha só. Lembra do 161, 80, olha só. Que nós paramos aqui, né? Que estava difícil já, né? Aqui não. Aqui, quando a gente faz, né? Na calculadora ou algo mais representativo, eu tenho aí a razão áurea, né? O número de ouro, né? Como vocês queiram. Sendo essa expressão 161, aí tem toda essa expressão de números, tá ok? E aí eu vou falar um pouquinho onde que ela aparece, e aí eu vou deixar até para vocês pesquisarem mais para tirar a curiosidade aí de como ela pode ser encontrada na natureza e nas obras de artes e construções do nosso dia a dia, tá ok? Bom, mas antes de nós falarmos sobre isso, tem uma coisa bem interessante. Como é que eu posso ver aquela equação que eu extraí a raiz, né? Lembra que a nossa equação é essa, ó, olha só. Voltando aqui, ó, Φ ao quadrado menos Φ menos 1. Aí eu só usei, né, Bhaskara ou a soma produto e achei essa expressão para a razão A. Agora, se eu olhasse para essa expressão, tem uma outra maneira para representar a Φ? Quem seria a Φ? Será que é sempre 1 mais raiz de 5 sobre 2? Olha que interessante. Se eu olhar para isso, soma em ambos os lados 1 mais Φ. Ó, soma em ambos os lados. Então, eu vou ficar para cá Φ, né? E aqui vai ficar mais 1. Agora, divide por Φ tudo. Quando eu dividir por Φ tudo, daria quanto aqui? Ó, Φ ao quadrado dá Φ. Isso agora está aqui no outro lado. Então, eu estaria o quê? Φ. Aí, quando eu divido por Φ dá 1. E aqui, quando eu sumei para cá, né? Essa suma ficou 1 aqui. Aí, estou dividindo por Φ da expressão. Então, olha que até meio louco, né? Parece, né? Ó, a Φ, na verdade, é quem? É 1 mais 1 sobre Φ. Correto? Muito bem. Aí, olha direito. Para e faz uma reflexão dela. Muito bem. Não tem a Φ aqui? Ora, então vamos descrever essa expressão substituindo quem é a Φ. Então, olha, Φ é igual a 1 mais 1. Olha quem é a Φ. A Φ é quem, na verdade? 1 mais 1 sobre Φ. Vou substituir aqui, ó. Olha aqui ela, ó. Aqui de baixo, ó, quem é a Φ. 1 mais 1 sobre Φ. E assim sucessivamente. Olha quem é a Φ aqui, ó. Olha aqui ela, ó. Essa Φ aqui eu estou substituindo por 1 mais 1 sobre Φ. Tá aqui, ó. E agora eu vou substituir essa Φ de novo. Olha que interessante. E assim, sucessivamente, fica essa construção muito bonita, né? Agora, que interessante também, eu poderia estar, de fato, então, olhando para isso. Então, ó, soma em ambos lados, né? Φ mais 1, então ficaria Φ ao quadrado igual a Φ mais 1, extrai a raiz. Como eu quero algo positivo, eu vou desprezar o negativo, aí ficaria mais ou menos. Então, 1 mais Φ, estaria aqui, beleza? Agora, olha que interessante, a mesma coisa de antes, ó. A Φ é 1, raiz de 1 mais Φ. Mas quem é a Φ? Vou substituir aqui, ó. A Φ, na verdade, é raiz de 1 mais Φ, ó. Raiz de 1 mais Φ. Tá aqui. Agora, quem é a Φ de novo? Ó, é raiz de 1 mais Φ. E assim, sucessivamente. Olha que interessante. A Φ, que era aquela expressão que dava, né? 1, é simplesmente dada por essa sequência de raiz de 1, mais raiz de 1, mais raiz de 1. Muito bonito, né? Então, uma outra maneira de você representar esse mesmo valor, uma outra maneira aí algébrica aí para ser tratada. E aí, coisas que aparecem na natureza, né? No girassol, por exemplo, ou em outras, né? Flores, né? Que pode aparecer. A sequência, por exemplo, né? De números dos termos, né, da Fibonacci. Tem o 21, depois 34. Então, são as espirais, né? Que tem sentido aí horário e sentido anti-horário. Muito bonito, né? De ver e ser representadas as espirais aí na natureza. Então, um número aí sendo também observado pela natureza, né? Às vezes também a sequência de Fibonacci pode ser vista em árvores, né? Ou até em outros ambientes. Ó, nos troncos, ó, um tronco nessa faixa, 2, né? 2 galhos, né? Nessa faixa, 3, 1, 2, 3. Nessa outra faixa, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui 8, e aqui 13, e aqui 21. E assim sucessivamente. Outra, então, isso aqui nós estamos tratando, né? De ocorrências, né, da sequência de Fibonacci na natureza. E a razão, Ricardo, que tu falaste que poderia aparecer em outros, aparece em milhares, né,
de formato, né? A razão de ouro, né? Ou razão áurea, hein? Como vocês queiram, né? E aí tem essas expressões do corpo humano que vocês, né? Se fizerem a pesquisa, então não vou ler todas aqui, mas fica aqui para você chegar a, digamos, a busca de vocês, né? A pesquisa. A altura do corpo humano e a medida do umbigo até o chão, então está em razão. E outras, né? A altura do crânio e a medida da mandíbula até o alto da cabeça, e assim sucessivamente. Você fala assim, cara, só essa expressão que aparece, a razão áurea, ou, né, número de ouro, como é que eu posso observar isso? Não, aparece em muitos, né? Aparece em catedrais, aparece na Mona Lisa, aparece no prédio da ONU de Nova York, Parthenon, nas marcas de refrigerantes, até famosas, né? E outras marcas, né? Esse número de ouro, razão áurea, né? Quando é bem, né, representado, destacado, né, da leveza, né, da leveza na imagem, no desenho, então ele é bastante utilizado na arquitetura, né, na pintura e em marcas também de propaganda. Então fica aí essa, digamos assim, instigação para vocês fazerem essa busca, né, na internet e nos canais que representam e trazem essas representações aí do número de ouro, tá bom? E aí vamos entrar um pouquinho em sequências. Como é que eu vejo as sequências, então, posso expressar e como é que eu observo no dia a dia, né? Então, tem muitas, né, maneiras de você descrever uma sequência. Por exemplo, a sequência dos anos da Copa do Mundo. Então, aqui, 2014, 2018, 2022. Dos números ímpares, está aqui. Dos números pares, estão aqui. Dos números naturais, sem o zero, está aqui. A sequência dos números romanos, estão aqui. Sequência decrescente dos divisores de 20, é o 20, é o 10, é o 5, é o 4, é o 2, é o 1. Sequência dos anos bissextos a partir de 2016, está aqui. Então, repare que a sequência, eu posso, né, aquela que a gente brincou, né, trabalhando da nossa dívida, né, dos R$100, né, dívida mês a mês, né. Então, tem vários formatos que possam, né, ser representados por sequências numéricas. E aí, como é que eu posso tratar mais matematicamente, digamos, o que é uma sequência numérica? Então, eu vou tratar uma sequência numérica, né? A1, A2, A3, AN. É uma função f definida num conjunto de números naturais ou inteiros positivos, que vai fazer o quê? Para cada n, que eu vou chamar de índice, eu levo no f de n, que é igual a n, que é o enésimo elemento da sequência. Então, só reforçando, né? O número n, que está aqui, é chamado de índice, e quando aplicado na função fn, a nosso an, que é o enésimo elemento da sequência, ou termo geral também. As sequências podem ser classificadas em sequências finitas, então aqui um exemplo, e infinitas. Ambos os lados infinita ou só numa direção ser infinita. Então, essa é a classificação das sequências. Quanto ao comportamento. Então, nós temos alguns casos aqui a serem tratados. Crescente, então repare que ela vai crescendo. Decrescente, então está decrescendo. Constante, não muda, né? Sempre. Oscilante, 1, menos 1, 2, menos 3, 4, menos 5, então oscilante. Então, essa é uma característica aí de como que eu posso observar e classificar, digamos assim, né, as sequências. Muito bem. A lei de formação também de uma sequência é uma expressão algébrica, que nos permite também encontrar cada um dos termos de uma sequência por meio de uma fórmula. Às vezes é nos dado isso, né? Então, uma sequência possui uma lei de formação do tipo, por exemplo, AN igual a N quadrado. Encontra os primeiros termos. Então, A1 é quem? 1 ao quadrado, que é 1. A2, 2 ao quadrado, que é 4. A3, 3 ao quadrado, que é igual a 9. 4, que é 16. E assim sucessivamente. Se fosse n ao cubo. E aí é só seguir a mesma relação, né? A1, aqui seria 1 ao cubo, nem colocamos o 1 ao cubo aqui, porque é o próprio 1, né? Então é 1. O A2 é 2 ao cubo, é o 8. O A3 é 3 ao cubo, que é o 27. O A4 é o 4 ao cubo, que é 64. Perfeito? Ok, até aqui. Então, vamos em frente. E aí, estamos nesse momento de vermos qual é a definição de uma progressão aritmética, ou que a gente vai chamar de PA. Bom, para que uma sequência seja considerada, né, ou definida como uma progressão aritmética, uma PA, a diferença entre um termo qualquer da sua sequência e o seu sucessor é sempre constante. Então, essa diferença é conhecida como o quê? Como razão. Ele é representada pelo Rzinho. Uma progressão aritmética de razão zero, ou seja, qual é a diferença de um termo e o outro? 0, 0, 0. Razão 2. Qual que é a diferença aqui? 4 menos 2? 2. 4 mais 2, quisesse avançar, 6. Ou, se você quisesse retroagir, né?
6 menos 4, 2 também. Então, você pode olhar sempre um menos o outro ou sempre avançando. Ó. 2 mais 2, 4 mais 2, 6 mais 2, 8 mais 2, 10 mais 2, 12 e assim sucessivamente. Razão menos 3, ó, 10 menos 3, 7, menos 3, 4, menos 3, 1 e assim sucessivamente. Também as PAs são classificadas em finitas e infinitas. Quanto à razão, né, temos essa classificação. Crescente, R maior que zero. Constante ou estacionária, a razão igual a zero. Decrescente, R menor que zero. Perfeito? E aí, para uma PA, né, uma progressão aritmética, nós temos uma fórmula para o termo geral, que é o AN, que é igual a 1 mais N menos 1 vezes zero. Aí o N maior igual que 1. Então, olha que interessante. Então, nós temos uma sequência, vamos pegar aqui uma sequência, uma PA, né, A1 até o AN, e pela definição de PA, quando eu faço a diferença A1 menos A2, perdão, menos A1 é o R. A3 menos A2 é o R. A4 menos A3 é o R. AN menos AN menos 1 é o R. Então, repare, quando você olhar aqui, você tem N menos 1 igualdades, né, a serem tratadas. Então, como todas elas são iguais, né, iguais a R, então eu vou ter o quê? Então, AN menos 1, né, quando eu olhar para essa expressão, quantas a N menos 1 eu vou ter, então? Né? N menos 1 vezes R. Então, nesse sentido, agora o que eu faço? Somo, né? O quê? Ambos os lados, né? O A1. Então, vou ter o quê? O AN igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Então, somando todos, né? Os membros, né? Dessas expressão, nós temos isso, né? Somando todos eles, você vai eliminando, né? Termos a termos aqui. Então, só para observar de novo, né, a expressão que nós chegamos, se você vai somando, ó, quando você soma esse com esse, ó, o A2 elimina, ó, menos A2 mais A2, foi embora. Ficou só quem? Menos o A1. Aí depois, vai somar agora essa expressão aqui, ficou quem, ó? O menos A3 com mais A3, eliminou. Então, esses dois já eliminaram, esses dois, sobrou só o menos o A1. Aqui tem o A4, ao menos vai eliminar também, e aqui tem o AN, vai eliminar o N-1 com esse AN-1 que tem nessa posição invisível aqui. Então, vai ficar só quem? AN menos o A1. Só que, né? Quantas parcelas tu tens aqui, né? Quando tu tá somando, né? Esse com esse, né? Vão ser N menos 1 parcelas de R. Então, tá aqui. Beleza? Por isso que apareceu, então, AN menos 1. Você somou todos os membros, né? Dessas N menos 1 igualdades. Ok? E aí, portanto, depois que cheguei aqui, né, chegamos aqui, só soma A1 em ambos os lados, tem a expressão desejada, né, que é o termo geral, AN igual a 1 mais N menos 1 vezes zero. Para uma progressão aritmética, nós temos também a soma dos termos, que é quem? O SN, né, em termos de uma progressão aritmética finita de N termos, é dada por quem? A1 mais o AN, né, vezes N sobre 2. Então, vamos lá. Pega uma PA finita, A1 até o AN. Vamos somar. A1 mais A2 mais A3 mais A4. Ah, só isso? Só isso. AN menos 1 mais AN. Agora, a hora dos tratores, né? Não altera a soma, né? Olha só. Em vez de começar pelo A1, começa pelo AN. AN menos 1, A4, A3, A2, A1. Mesma coisa, né? De cima, só somei na ordem diferente. Soma essas duas, o I e o 2I. Dá duas vezes SN, tá ok? Agora eu vou somar aqui. A1 mais AN. A2 mais né, a N menos 1. E assim sucessivamente. Só que eu estou, né, aqui, né, numa PA, né, uma progressão aritmética. Então, nós temos aqui N, né, parcelas iguais, né, N parcelas iguais. Se nós temos N parcelas iguais, então eu vou ter o quê? A1 mais a N, né, vezes N, e aqui duas vezes SN. Então, divide agora o 2, senhoras e senhores, né? Então, nós temos a nossa fórmula, A1 mais a N vezes N sobre 2, ok? Lembrando que aqui, como são iguais, né? Estou olhando numa progressão aritmética, tá? Esse é o cuidado. Então, temos a soma de uma progressão aritmética finita. E olha que interessante. Lembra lá de Gauss? Do desafio que o professor passou para a classe? Que era somar de 1 a 100. Ele ficou pegando os extremos, né? E, na verdade, olha que interessante. Só me permita voltar um instante. Olha só, o Gauss, o que o Gauss fez, na verdade? Ele fez meio que a prova da soma
de uma PA. Olha, lembra que ele somava os extremos? Lembra que era 1 mais 100? Depois era quem? 2, 99, lembra? E todos eles eram iguais, né? Era igual, a soma era sempre igual, 101, 101. Ó, então, repare que, no fundo, o que a gente está fazendo aqui agora é reescrevendo aquela equação, né? Ou aquelas tentativa que o Gauss descreveu numa linguagem de progressão aritmética. Ou seja, a soma é isso. O A1 é 1, o AN 100, N termos, 100 sobre 2. 10.100 sobre 2, 5.050. Então, legal, né? Então, aí, outra visão de você ter o cálculo daquela sequência que era de 1 até 100. E aí você fala assim, cara, tem como a gente trabalhar com o termo geral e com a soma tudo junto, já que a gente viu, né, o que era o termo geral de uma progressão aritmética e a soma? Tem. Vamos fazer um exercício para envolver as duas coisas ao mesmo tempo. Então, numa cerimônia de formatura, os formandos foram organizados em fileiras. Na primeira fileira, 18 formandos. Na segunda, 20 formandos. Na terceira, 22. E assim sucessivamente. Nós sabemos que o total de formandos é de 480. Qual é o número de fileiras para comportar, né, todos eles sentados, bonitinho, né, para fazerem ali a sua formatura? Bom, note que nós temos a sequência, né? 18, 20, 22 e assim sucessivamente. Nós temos o termo geral, que é esse aqui. O AN, então, é quem? O A1, 18. Mais N menos 1, razão 2. Está aqui. Então, 18, eu não mexi. 2N, está aqui. 2 menos 1, menos 2. 18 menos 2, 16, mais 2N. Então, o termo geral é isso. Ah, Ricardo, ficou assim travado mesmo com N? Ficou, não tem nenhum problema. Então, o que é a soma? Lembrando que nós temos 480 formandos, tá? Então, aqui está, 480. A primeira fileira tinha quanto? 18. O termo geral era quanto? 16 mais 2N. Está aqui, ó. O AN só transcrevi aqui. 16 mais 2N. Vezes N sobre 2. Multiplico para cá. Ou, se você quer, né? Se você queira, multiplique em ambos lados por 2. Dá 960. Aqui dá 18N, 16 e 2N ao quadrado. Divide por 2 tudo. Então, daria N ao quadrado. Aqui dá a soma de 17N. 960 menos 480 é igual a zero. Por que deu menos aqui, né? Só observando. Dividir por 2 daqui. Quando você soma, né? E divide por 2 é 17. Se você subtrair ambos os lados, 960 fica zero aqui, fica menos 960 aqui, ó. E aí dividir por 2, menos 480. Uma equação de segundo grau, você pode usar, né, soma produto para achar as raízes, ou Bhaskara. E aí, então, tu tem a expressão menos 17 mais ou menos b ao quadrado, 4ac, né? Então, tu tem essa expressão a ser tratada. Tira a raiz, ficou menos 17 mais menos 47 sobre 2. Ok? Não vou olhar para a parte negativa, que não faz sentido, né? Ter fileiras, né? Número negativo de fileiras. Então, eu vou olhar para menos 17 mais 47, né? E isso dá 30, né? Dividido por 2, 15. Então, é necessário ter 15 fileiras para comportarmos os 480 formandos. Perfeito? Então, um exercício que envolve termo geral e soma de uma progressão aritmética. O que é uma progressão geométrica, né? Que a gente vai chamar de PG. Então, para que a sequência seja considerada uma progressão geométrica, a divisão entre um termo e o seu antecessor tem sempre o mesmo quociente. E o resultado é representado por esse Q, né, em negrito aqui, tido como uma razão de uma progressão geométrica. Então, progressão geométrica crescente, razão 2. Olha, 4 dividido por 2, 2. 8 dividido por 4, 2. 16 por 8, 2. E assim sucessivamente. Se tu queres construir a sequência PG, né, a progressão geométrica, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. E assim sucessivamente. Decrescente, ó, 15 por 5, né? Menos 15 por 5, 3. Menos 45 por 15, 3 também. Então, se tu quiseres crescer aqui, menos 5 vezes 3, menos 15. Menos 15 vezes 3, menos 45. E assim sucessivamente. Progressão geométrica constante, razão 1, aqui, não alterou em nada. Progressão geométrica oscilante, razão menos 1. Ó. Menos 1 por 1 deu menos 1, a razão. Aqui, 1 por menos 1 deu menos 1 também. E assim sucessivamente. Esses exemplos
podem ser descritos de maneira mais analítica, né? Como é que eu posso ver como é que eu vejo, de modo geral, uma progressão geométrica crescente, decrescente, constante, oscilante? O que eu preciso ter? E aí tem a classificação, né? Ó, crescente. Uma PG crescente será de razão Q. É crescente quando tiver o A1 positivo, o Q, que é a razão positiva, maior que 1, ou A1 menor que 0 e o Q entre 0 e 1. Decrescente, né, de razão Q. É decrescente quando tiver o A1 maior que 0, entre 0 e 1 a razão, ou A1 menor que 0 e Q maior que 1. Constante. Uma PG, uma progressão geométrica é constante, se e somente se a sua razão é igual a 1, ou se todos os seus termos forem nulos, né? Oscilante, uma PG de razão Q é oscilante, se somente se o A1 é diferente de 0 e o Q menor que 0, ok? Ora, como lá em progressão aritmética nós tínhamos o termo geral e a soma, aqui não será por menos, né? Quando nós tivermos uma progressão geométrica com um número finito, né? Como é que ficaria o termo geral aqui, né? Nesse caso aqui. Então, olha só. Então, considere uma progressão geométrica 1, a 2, a 3, a n, de razão Q. Vamos usar a definição de progressão geométrica. Qual é a definição? Quando nós faz a divisão, né? De quem? De esse aqui, né? O A2 pelo A1. Então, eu vou ter aqui. A2 dividido por A1 dá quem? Por razão Q. Ó, 2 dividido por A1 dá quem? Razão Q. Ou simplesmente pode olhar no sentido contrário, daqui para cá. Ó, se eu pegar o A1 e multiplicar pela razão, dá quem? O próximo termo, que é o A2. Se eu multiplicar agora aqui por quê? Ó, o A2 dá quem? O A3. Olha só. A2 vezes Q deu o A3. E assim sucessivamente. Então vamos com calma. Vamos aqui primeiro. Ó, o A2 na verdade é quem? A posição do A2 foi o A1 vezes Q. Agora o A3 é quem? É o A2 vezes Q. Tá aqui. Ora, mas o A2 era quem na verdade? Era o A1 vezes Q. Que é elevado ao Q elevado a 1, que é o próprio Q, né? Ó, então eu vou trocar esse A2 aqui, ó, por A1 vezes Q. Vezes o Q. Agora eu tenho A1, Q com Q, Q quadrado. A4 era o quê? A3 vezes Q. Ora, mas quem que era o A3? A3, daqui, ó. A1 vezes Q ao quadrado. Aí, vezes esse Q que estava sobrando aqui. Então, ficou A1, Q ao quadrado vezes Q, Q ao cubo. Então, repare que eu tenho sempre, ó, A2 é sempre 1 a menos, ó. A1, Q, elevado a 1. A3 é quem? A1, Q2. A4 é quem? A1, Q ao cubo. O AN, então, é sempre 1 a menos, ó. O AN é quem? A1, Q elevado a N menos 1. Ora, mas, senhoras e senhores, é a própria, né, expressão que nós gostaríamos de obter. Então, a expressão por termo gerado uma progressão geométrica é simplesmente A1, Q elevado a N menos 1. Ok? E a soma de uma progressão geométrica limitada, né, ou finita, como vocês queiram, né? Aqui eu peguei diferente de zero, mas, na verdade, aqui a gente vai estar trabalhando aí com o que é diferente de 1, né, também, para não dar zero aqui no denominador, tá bom? Então, essa é a razão diferente de 1 a ser tratada aqui. Peguei diferente de zero também, para não dar zero aqui, né? Aí daria só, né, o termo A1, né? Então, pode pegar o termo também aqui, se considerar para não dar negativo, pode, né? Mas não dar zero aqui no denominador, ok? Então, só esse cuidado. Então, a soma dos n primeiro termos de uma progressão geométrica, de razão aí Q de zero, é dada por isso. Então, como é que nós vamos encontrar aí essa expressão aqui na nossa progressão geométrica? Ora, a soma de uma PG a n, ela pode ser dada dessa forma. A1, A2, A3, a n menos 2, a n menos 1, mais a n. Ora, multiplica por Q, que é a razão, né? Essa expressão. Então, eu daria QSN. Aí, quando eu faço A1 vezes Q, dá o quê? Dá o A2. Olha que legal. Quando eu faço Q vezes o A2, dá quem? O A3. E assim sucessivamente. Quando eu faço Q vezes o AN, dá quem? AN mais 1. Certo? Agora eu faço essa expressão, 2 menos 1. Ó, 2 menos 1. Dá o quê? QSN menos o SN. Aí, ó, A2 mata com A2, mas aí fica o menos A1. Olha aqui o menos A1. O 3 menos A3 mata, ó. Ó, o AN mata com AN. Sobra o AN mais 1. Então, ficou AN mais 1 menos o A1. Certo? Então, descrevendo essa expressão de novo aqui, ó, a mesma que está lá, colocando o SN em evidência, dá Q menos 1. AN mais 1 é a própria definição, né? Aqui, né?
de progressão, que é aqui, né? O nosso termo lá, que é o A1 elevado a vezes Q elevado a N, menos A1. Agora aqui eu boto o A1 em evidência, ficaria Q elevado a N menos 1, porque ó, A1 vezes Q elevado a N está aqui, e menos A1 está aqui. Aqui, então, agora, é só passar dividindo, né? Q menos 1 está com a expressão da nossa soma de uma progressão geométrica finita, ok? Vamos fazer uma pequena análise agora aqui. É bem simples e breve. Análise de que quando eu estou com uma potência aqui maior que 1, né, elevada por uma potência aqui também maior que 1, essa expressão, se for aumentando e mantendo, né, essa representação aqui, vai sempre ser cada vez maior. Ó, 2 a 2, 4. 2 ao cubo, 8. 2 na quarta, 16. 2 na quinta, 32. Agora, quando eu pegar um número, né, entre menos 1, ou entre 0 e 1, ou seja, um número, uma fração, né? Aí menor que 1 em módulo. Olha que interessante, quando eu começo a levar a 2, 0,25. Ao cubo, ó, 0,125. Na quarta, 0,0625. Na quinta, 0,03125. Ou seja, esse número que está aqui, elevado a uma potência muito grande, vocês notam que vai para zero, ok? Por que eu estou falando isso? Olha só que interessante. Vamos olhar agora para a soma dos termos de uma progressão geométrica infinita. Então, estou olhando a progressão geométrica infinita, razão aí, né, diferente de zero, beleza? Para determinar a soma aí dos seus infinitos termos, ó, pega o módulo de Q maior que 1. Ou seja, quando eu olhar para Q maior que 1, olha que interessante. Se eu olhar para a soma, o Q é maior que 1. Se eu começar a fazer um número muito grande, isso vai para mais infinito. Que é o caso aqui, ó. Ó, o Q for maior que 1, ó, quando eu for levando um número muito grande, isso vai para mais infinito. Então, não faz sentido, né, nós olharmos para uma progressão geométrica com razão maior que 1. Mas sim, com razão em módulo menor que 1. E aí vamos olhar. Vamos olhar para uma soma de termos, N termos, né? É assim. Beleza? Muito bem. Ora, então, se tivermos uma razão entre aí 1 e menos 1, como é que ficaria a soma dos infinitos termos de uma progressão geométrica? S, é que me permita só colocar apresentar para vocês uma notação limite, quando o n tende para infinito, tá? Isso aqui parece um 8, mas é uma notação de infinito, ou seja, o n é muito grande. Então, vai ficar o limite quando o n é muito grande. Ó, a 1 não depende de n, então o próprio é 1. Agora, olha que interessante aqui, ó. Esse Q aqui, ó, ele está entre menos 1 e 1, ou seja, é uma fração. Só que se você voltar aqui, ó, olha só, uma fração menor que 1, quando você começa a levar um número muito grande, essa fração vai para zero. Então, olha que interessante. Como eu estou com o Q entre, né, menos 1 e 1, e aqui é um número muito grande, o n, esse número aqui vai para zero. Menos 1 não atrapalhou nada, o que não depende de n, menos 1 também não depende de n, temos essa expressão. Agora, se você multiplica, você vai ter menos A1 sobre Q menos 1. Para ficar menos A1, multiplica em cima e embaixo por menos 1. Então, se multiplicar em cima e embaixo por menos 1, ficaria A1, ó, menos Q. E aqui, se você multiplicar por menos 1, daria 1. Então, a expressão, né, o valor da soma de uma progressão geométrica infinita, com a razão entre menos 1 e 1, é simplesmente A1 sobre 1 menos Q. Perfeito? E aí, recordando, lembra lá dos ratos, né, das casas e, né, tudo mais, das espigas, dos grãos. Olha que legal aqui. Tem essa sequência. Só que se você olhar esse dividido por esse, né, dividir ele, né, 7 ao quadrado sobre 7 dá 7, e assim sucessivamente. O que nós observamos é que nós temos uma progressão geométrica de razão 7, primeiro termo A1 é o 7. Então, essa é a soma, A1 é o 7, a razão é 7, o N são 5 elementos. Quando eu faço isso, 19.607, que era a mesma soma que nós tínhamos feito lá, termo a termo. Então, uma outra maneira de nós observarmos isso, ok? Essa aqui é a lenda da origem do xadrez, né? Muito, muito interessante. O jogo de xadrez foi inventado na Índia, né? E quando o rei, né, tomou conhecimento desse jogo, né, ele ficou maravilhado, né? Falou, eu vou agradecer, né, a pessoa, né, o inventor, né, desse jogo. Daí ele falou para o inventor, o que você deseja receber, né, por ter inventado esse jogo, né? Xadrez, se vocês contarem aqui, tem 64 casas, né?
nesse tabuleiro. Aí o servo requisitou, falou, não, é bem simples, sou humilde, né? O servo falou, quero um grãozinho de trigo para essa entrada, 2 para essa, 4, né? 8, 16, e assim sucessivamente. Aí o rei pensou, nossa, meu servo é tão humilde, né? Daqui a pouquinho eu volto com uma latinha, né? E entrego os grãos para ele, num baldinho mesmo aí, pequenininho, e entrego. Daí ele pergunta, né? Qual que é o volume, né? De trigos, né? Se o rei fosse pagar, né? Para esse servo, né? 1, 2, 4, 8, 16. Então vamos olhar para cá, ó, a sequência. 1, 4, 8, 16, 32. Se você olhar, é uma progressão geométrica de razão 2. A fórmula é essa, concorda comigo? O A1 é 1, nem aparece, invisível aqui, ó. O Q é 2. O N, lembra que são, aqui eu botei pontinhos porque são só 64 entradas no tabuleiro, né? Então, 64 é o N, ó. São as 64 entradas no tabuleiro. Menos 1 e a razão 2 menos 1. Olha o número que surge aqui de vermelho. Esse é o resultado da soma desses termos finitos, né? Nas 64 entradas do tabuleiro. Vamos entender o que seria, então, ou se daria para levar num balde, né? Mesmo, né, que o rei pensou, né? Bom, primeiramente nós devemos saber que o metro cúbico de trigo possui cerca de 15 milhões de grãos de trigo, tá certo? Tendo em conta esse dado, a recompensa do criador do jogo do xadrez ocuparia esse volume. Olha que interessante. O equivalente a esse volume aqui em quilômetros cúbicos. Bom, para nós vermos assim uma questão de celeiro, né? Como é que eu guardaria isso num celeiro, né? Como é que seria o tamanho do celeiro? Bom, olhando para um celeiro de 4 metros de altura, é razoável, né? E 10 metros de largura, eu precisaria de um celeiro de essa quantidade de comprimento. Ou seja, só que quando eu olho para essa quantidade de comprimento, né? É a mesma coisa que fazer, né? 390 viagens de ida e volta da Terra até a Lua, para aí podermos armazenar esses grãos de trigo. Então, vocês olham o poder, né? Que é o poder da exponencial, né? O poder aí do cálculo, né? Da PG, né? E da soma. Então, como é instigante e incrível, né? Esse valor. Além disso, você pode também tratar, né? Trabalhar fórmulas como uma PG, por exemplo, da soma, com um capital. Um cálculo bem simples, olha que interessante, ver se você concorda comigo. Dado um capital C, você investe no banco lá 10 mil, 5 mil, 500 reais, 100 reais, o que você quiser. Ó. E um rendimento mensal que chamaremos de R. Vamos considerar que a evolução do montante investido com depósitos regulares do mesmo montante do capital inicial. Vamos supor que cada mês você vai depositar sempre 100 reais, 100 reais, 100 reais e assim sucessivamente. Então, olha que interessante. Você fez um investimento, investiu, vou chamar de C. Após o primeiro mês, tem um rendimento. Então, olha só, aquele capital que você investiu tem um rendimento. E aí você investe mais 100 reais ou 200, que vamos chamar de C. Bota o C em evidência, dá R mais 1, tá aqui. Após 2 meses, então, repara, tu vai ter esse montante, né? Ó, esse montante, né? Depois, né, de um mês, e ele rendeu R, tá aqui, ó. Aqui tu quer esse montante, né? Quer o C, R mais C, vezes R, e mais o capital que sempre você investe todo mês, que é o C. Quando você multiplica aqui, vai dar o quê? R ao quadrado, vezes C, tá aqui, CR e mais C. Bota o C em evidência, dá 1 mais R mais R ao quadrado. A mesma coisa no terceiro mês. Você vai pegar esse valor aqui, que está aqui, né? Ou se você quiser até olhar esse aqui do meio, que é mais fácil, está aqui ele, vezes, né, o seu rendimento e mais o valor constante C que você investe todo mês. E aí você bota em evidência o C, tem essa expressão. E para N meses, né, após de N meses de aplicação, a mesma brincadeira. Ó. Daria C até o RN, ó, como fosse a expressão aqui no 3, ó, ficaria 1 até o R3. Como fosse 2, 1 até o R2. Quando é um mês, 1 mais R. E tem essa expressão, simplesmente, né, é essa a expressão que você obtém, né, o PG de razão R, né, que está aqui descrito, beleza? E aí você poderia pensar com um problema como esse, né, descrito aqui, como é que eu posso, por exemplo, investir R$1.000, né, no mês e conseguir aí um rendimento, né, bom, né, para conseguir R$1 milhão é uma taxa de juros, por exemplo, de 2% ao mês. Aí você pode brincar, se eu conseguisse uma taxa de juros de 0,7 ou de 1,2,
quanto tempo, né, demoraria para investir R$1.000, né, para termos aí esse 1 milhão. Então, olhando para a dedução anterior, né, se eu fosse investir desse capital, quanto tempo a gente precisaria, né, investir isso aí para termos esse 1 milhão? Ora, R$1.000, aqui está a expressão, né? Então, está o capital, que é R$1.000. Aqui está o rendimento, né? Ó, o rendimento é 1,02, né? Beleza? Ao quadrado, porque é o primeiro mês. Então, tem 1 mais 1, 2. E aí, simplesmente só escrever aqui embaixo essa expressão dá isso daqui. Então, no primeiro mês, ó, R$20. Beleza? R$1.000, R$20. Agora, depois, o segundo mês, R$1.000, ó, segundo mês é 2 mais 1, 3. Essa expressão dá esse valor. 3.060,40. 120 meses, que é 10 anos, 120, então, mais 1 é 121, tá aqui, quase R$500 mil, ó, em 10 anos. Aí vem a pergunta, será que eu precisaria de mais 10 anos para conseguir 1 milhão? Ou seja, será que eu preciso de, sei lá, 20 anos? Que eu 120 meses, foram 10 anos e consegui R$500 mil. Então, vamos fazer essa conta, olha que interessante. Ora, será que para ter esse 1 milhão eu precisaria de 10 anos? Mais 10 anos? Porque 10 anos eu consegui só quase 500 mil. Ora, então eu quero que a minha expressão, né, dê aí R$1 milhão. Muito bem. Olha só que interessante. Então, nós temos a expressão, que é o capital, né, 1.000, a taxa, né, que era 2%, é igual a 1 milhão. Beleza. Então, nesse sentido, o que nós vamos ter agora? A expressão divide, está aqui, certo? Agora, aqui tem 1,02 menos 1 vezes 1.000 dá 20. Menos 1, você soma 1 em ambos lados dá 21, certo? Então, tem essa expressão. Agora, tem o logaritmo. E aí você usa essa propriedade. O log de R elevado a n mais 1 é a mesma coisa que n mais 1 vezes log de R. Então, você vai ter, aplica o log aqui, bem para frente, n mais 1, log de 1,02 igual ao log de 21. Então, com o log de 21, divide pelo log de 1,02 e passa o menos 1 para cá. O que você vai achar n igual a 153. Então, claramente, não precisa mais de 10 anos, né? Porque são simplesmente um total aí de 153 meses, né? Beleza? Tu tinha, em 120 meses, tu tinha quase R$500 mil. Em 153, né? Tu já consegue o seu 1 milhão. Então, legal, né? Muito bacana isso. E aí, o próximo exemplo, por exemplo, é você descrever esse número racional. Você fala, nossa, ele parece irracional. Não. Dá a sensação, mas não é. Olha por quê. Vamos chamar de x esse número. Então, ó, 4,2, aí eu vou quebrar. Sobre o 4,2 sobrou o quê? 0,64, aí depois sobrou o quê? 0,064, depois 0,0... Então, isso que vai ficar o quê? 4,2 mais uma soma. Quem é essa soma? É essa expressão. Só que quem é 0,064? É a mesma coisa que 64 vezes 10 na menos 3. Esse aqui é a mesma coisa que 64, 10 na menos 5 e assim sucessivamente. Olha que interessante, nós temos uma progressão geométrica, certo? De razão aí 10, né? Menos 1, se você quiser olhar, né? 10 menos 2, perdão. Ó, esse dividido por esse, né? Ó, esse dividido por esse fica 10 na menos 2, né? Que é a razão. 64 mata com 64, dá 10 na menos 5, 10 na menos 3, dá 10 menos 2 é a razão. Ora, o A1 é quem? Esse termo, que é a nossa soma, né? De termos infinitos. Ele para que isso daqui é um número entre menos 1 e 1. 1 menos a razão 10 na menos 2. Quando você faz, tem essa expressão. Então, olha que bacana. O x era quem? 4,2 mais S. 4,2 mais 64,990. Faz essa, né? Só tira o mínimo múltiplo comum aqui. 4.222,990. Quando você divide, senhoras e senhores, dá essa expressão. Então, bacana, né? Você poder envolver, né? Aqui, né? No número, né? Para saber se ele é racional ou não. Soma, né? De termos infinitos aí, que é a nossa progressão geométrica. Perfeito? E além disso, então, só para nós abordarmos um pouco mais de progressões, entendermos mais, tem outros nomes, né? Mas nós vamos focar mais nessa, que é a progressões harmônicas. Então, nós dizemos que uma progressão harmônica, né? É uma sequência A1, A2, A3, AN,
de números, né? Diferente de zeros, e denominada, né? Termos, né? Esses todos eles. Tá, esquecer os inversos foi uma progressão aritmética. Portanto, olha que interessante. A 1, a 2, a 3, a n é uma progressão harmônica se e somente se o inverso. Ó, 1 sobre A1, 1 sobre A2, 1 sobre A3, 1 sobre a n é uma progressão aritmética. Vamos fazer aqui nos exemplos que fica mais fácil. Olha, 1 sobre 3, 1 sobre 6, vamos dizer que ela é uma progressão harmônica. Por quê? Calcula o inverso disso. 3, o inverso, 6, o inverso, 9. Qual que é a PA aqui? Qual que é a razão? A razão 3, ó. 3 dá 6, 3 dá 9, e assim. Aqui, menos 1 quarto, 0, 1 quarto, 1 oitavo. Repare que nós vamos ter o inverso, menos 4, 0, 4, 8, e assim sucessivamente. Então, nós temos que uma progressão, ela é dita progressão harmônica, né? Se somente ser o inverso, né, dos seus números, né, aqui, né? É uma progressão aritmética. Perfeito? E aí, qual que seria o termo geral? Então, nós temos lá o termo geral na progressão aritmética, na progressão geométrica, não seria por menos não ter aqui na progressão harmônica, né? Então, o termo geral, a n de uma progressão harmônica, é dado por isso. A n igual a 1 vezes a2 mais n menos 1 que multiplica a 1 menos a2. Bom, se a n é o termo geral de uma progressão, né, harmônica, então Bn, que é 1 sobre a n, é o termo geral da progressão aritmética. Concorda comigo? Perfeito? Muito bem. Então, nós temos que R, na verdade, é que nós chamamos de B2 menos B1. Isso aqui é quem? Que é a nossa razão da PA, tá? Quem é? Então, lembra que uma PA é só fazer a diferença dos termos, né, consecutivos, né? O A2 menos A1, o B2 menos B1. Ora, mas quem que seria o B2? Olhando para essa expressão, é 1 sobre A2, está aqui. Quem seria o B1? Seria 1 sobre A1, está aqui. Tirando o mínimo múltiplo comum aqui, ficaria, né, A2 vezes A1, vai ficar A1 menos A2, está aqui. Então, o termo geral da PA, né, é dado por isso, né? Você lembra, você, né? Que era a n igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Ora, então, aqui nós chamamos de B, né? A única diferença foi isso, né? É Bn igual a 1, que era lá de antes, né? Então, vai ser o B1 aqui agora, mais n menos 1 vezes r. Bom, então não vou fazer nada por enquanto aqui, olha só. Bn é o Bn, o B1 é o B1, o n menos 1 é o n menos 1. Ora, mas quem que é o r agora, ó? Senhoras e senhores, vem. Quem que é o rzinho, ó? A2, ó. Está aqui, né? Então, menos A2 mais A1 sobre A1, A2. Beleza? Ok? Agora, olha que interessante. Vamos tirar aqui o mínimo múltiplo comum desse elemento aqui. Quando eu tiro isso, vai ficar A1, A2 vezes B1. Está aqui. E aqui não mudou nada, olha só. N menos 1, A1 menos A2, e aqui está o Bn na frente. Tá ok? Então, perfeito. Seguindo essa linha de raciocínio, como B1, na verdade, é 1 sobre A1, olha o que nós temos. Então, vamos substituir. Olha que interessante. Aqui não tem o B1. Ó, o B1, olha que interessante, não é 1 sobre A1. Vamos substituir quem é esse B1, então. Olha que interessante. A N, ó, A1, A2, aqui não tinha o B1. Então, vai ficar 1 sobre A1. N menos 1, A1, A2, né? Negativo, aqui, ó, A1, A2. Ó, esse que mata com esse, ó, A1 mata com esse A1, fica só A2. N menos 1, A1, A2, e aqui A1, A2, BN. Beleza? Muito bem. Agora, como então nós temos no geral, né? A N é 1 sobre BN, perdão, é igual a 1 sobre a N, nós temos quem? Ó, quem é o BN? Vamos substituir aqui então, ó. 1 sobre o AN agora, ó. 1 sobre o AN vai dar quem? Nada, né? Não mexemos em nada aqui, ó. A2, N menos 1, A1 menos A2, A1, A2. Agora, é só olhar para o inverso. A N é quem? Só inverter, né? A1, A2, A1 vai para o denominador, aqui A2, mais N menos 1, que multiplica A1 menos A2. Então, senhoras e senhores, né? Aqui está a expressão, né, do nosso termo geral para a nossa progressão harmônica. Então, calcule agora o 32º termo da progressão, né, que era 1 sobre 4, 1 sobre 8, 1 sobre 12. Então, nós temos na equação, nós temos isso, né, do AN, né? E é o termo 32. Então, 32 vai ficar o quê? Ó? A1, A2, A1, 32 é o N, 32 menos 1, A1, A2. Quem é o A1? 1 quarto. Quem é o A2? 1 oitavo. Quem é o A2? 1 oitavo, aqui, 1 quarto e 1 oitavo. Então, outros para 32, está aqui, ó, 1 32 avos, né?
1 oitavo, 32 menos 1 dá 31. Tira aqui o 1 quarto menos 1 oitavo é simplesmente 32 quartos, ou se você quiser tirar o mínimo múltiplo comum, é 8 vezes 4, 32, né? E aí daria 8 menos 4, daria 4 sobre 32, como você quer. Aqui só repetir, só repetimos, certo? Aqui agora o 31 mantém, divide por 4 em cima e embaixo dá 1 oitavo, certo? Então agora aqui tu tem o mesmo denominador, né? Ó, 8 por 8. 1 mais 31, né? O mesmo denominador é 32. 32 por 8 e 1, 32. 32 por 8 é 4, tá aqui. E agora é só você olhar para o inverso, né? Que tem o 4 dividido por 1, é você fazer 1, 32 vezes 1 sobre 4. Ou simplesmente 1 sobre 128. Então, o elemento A32 é simplesmente 1 sobre 28. Perfeito? Interessante, né? Então, demos uma geral, né, no que a gente entende, né, por sequência, analisamos lá desde os primórdios, né, 2000, antes de Cristo, 1800, com aquelas tabelas, né, papiros, paradoxos, né, aplicamos alguns contextos, né, que envolvem, né, o nosso dia a dia, né, de aplicações financeiras, né, de envolvimento com finanças, né. Então tem tudo isso na questão do dia a dia de formaturas, né, que a gente viu de como colocar, né, dispostos os formandos, contagem de somas finitas, infinitas, termos, né, sendo números, né, racionais, como descrever. Então, espero ter dado para vocês uma visão geral nesse contexto, né? E você pode pensar, mas é muito, digamos, ruim pensar que talvez as progressões aritméticas ou progressões geométricas são muito limitadas, né? Eu não vou estudar porque já ninguém mais estuda mais nada, né? Ninguém faz mais nada de progressão aritmética, PG. É um assunto muito, sei lá, desgastado já, muito arcaico. A gente está aqui estudando, mas não serve para nada. Olha que interessante. Olha isso aqui. E esse é um desafio até interessante e analisarmos e estudarmos para você perceber. Depois você pode até brincar com o seu colega, com a sua colega, e avaliar se você encontra mais progressões aritméticas dentro dos conjuntos dos números primos. Então, me permite só definir o que é um número primo, né? O número primo é aquele número, né, que é dividido por 1 e por ele mesmo. Então, o 2, né, é dividido por 1 e por ele mesmo. O 3 é por 1 e por ele mesmo. E o 5? Por 1 e por ele mesmo. Por que o 6 não é um número primo? Ora, porque o 6 dividido por 1, sim. Por ele mesmo, sim. Mas o 2 também divide o 6, né? O 3 divide o 6. Então, esse não é um número primo, ok? Então, o número primo é só aquele que é dividido por 1 e por ele mesmo. Perfeito. Então, o desafio é encontrar, porque eu peguei uma tabela aqui, né? Coloquei, claro que não é só esses, né? Os números primos. Você pode pesquisar na internet até, ou até fazer um programa de computador para gerar aí uma quantidade aí absurda de números primos. E aí, né, você pode voltar e analisar que, de fato, né, você deter o conhecimento dos números primos te tornaria, né, muito poderoso, né, que os números primos aparecem ali, né, em proteção de senhas de banco, né, de dados, criptografia. É algo maravilhoso, né, trabalhar com os números primos, o poder que eles detêm, né. Então, você ser um conhecedor dos números primos e saber, né, trabalhar com eles é algo que te torna muito poderoso, digamos assim, ok? Mas olha que interessante, nessa sequência de números primos, o desafio é encontrar progressões aritméticas dentro do conjunto dos números primos. E aí, claro, pensar primeiramente sempre, né, em sequências aritméticas finitas. Então, vamos pensar, eu pensei assim, eu quero uma sequência, né, aritmética com 3 números. 3 números. Uma sequência aritmética com 3 números. Ora, vou pensar essa daqui. 71, 89. Repara que a razão aqui é 18. Agora, se eu somo 18 a 89, 107, né? 107. Então, estou aqui, né, no conjunto dos números primos. Vou somar de novo, 18. 107 com 18, 125. Opa, 125 é um número primo? Então, parou. Então, olha que legal. E aí, a pergunta que eu deixo, e aí você vai encontrar, tenho certeza.
Encontre mais outras sequências aqui de números né, dentro aqui desses números primos, que é uma progressão aritmética. Você pode pensar, vou pensar aqui, talvez o 7 com o 13. Será que vai ter uma PA que tem essa distância, esse raio, né? Vou deixar esse desafio para você. E aí, para te encorajar mais, e você de fato vai encontrar, vou para a próxima. Encontrar progressões aritméticas dentro, de novo, né, dos conjuntos dos números primos, só que agora queremos mais. Vamos pensar que eu desejo que você encontre uma progressão aritmética, por exemplo, de 7 termos dentro desse conjunto. E aqui eu coloquei só 4, porque a gente pode trabalhar juntos agora. Vamos ver se a gente consegue uma sequência de 7 termos, né? Finita, tá? Então, estou chutando para você aqui. Qualquer número que eu chutar, você vai encontrar, tá? 4, vai encontrar. 7, você vai encontrar. Eu quero 10 termos que estejam né, como uma progressão aritmética. Vai encontrar. Eu quero 100 termos que estejam em progressão aritmética. Vai encontrar. E aí eu vou te mostrar por quê, né? Te mostrar a ideia para você depois avaliar e até poder se aprofundar a mais nisso. Então, repare. Olha, encontrar progressões aritméticas dentro dos números primos. 7. E olha que daqui para cá foram uma razão de 150. Concorda comigo? 7 mais 150, 157. Quando você soma mais 150, obviamente, né? 307. Soma mais 150, 457. Agora, quando você pega 457 e soma 150, 457, 150, 607. 607, cadê você? Vamos ver se nós somos... Olha aqui ele, ó. 607 está aqui. Então, já encontramos, olha só, já, né? 5 elementos. Ou mais. Vamos ver se vai ter mais. 607, quando eu somo 150, 607, 650, 757. 757, cadê você? Opa, tá aqui, ó. 757. Já achei o outro termo, né? Da nossa PA. De razão, 150. Bom, 757 mais 150, isso é 907. Cadê você? Cadê você? Vamos procurar. Aqui, 907. Então, repare que eu já achei, né? Depois que eu somei, né, o 457 com o 150, nós achamos o 607. Quando nós somamos 150, nós achamos o 757. Quando nós somamos de novo, nós achamos o 907. Então, já tenho 7 elementos, certo? Então, era meu sonho, né? O nosso sonho é encontrar aí 7 elementos em PA, com razão aí 150. Bom, então, nesse caso, agora eu estou aonde? No 907. Vou até aqui, ó, de novo. 907, quando eu somo 150, dá quanto? 907 mais 150 é 1057. Vamos ver se tem o 1057. 1051, 1057. Não tem mais. Então, de fato, nós conseguimos lograr êxito, né? Nós achamos uma sequência de números primos, finita, com 7 termos, que estão em progressão aritmética de razão 150. Vamos ser mais desafiadores? Olha que interessante. Eu posso abrir o leque para mais, né? Uma razão maior ainda. Por exemplo, se a razão for 199 menos 619, isso dá 420. 420 daqui para cá. Se eu somar 420, 1039. Somar 420, 1459. Somar 420, 1879. Então, olha que interessante. Esse é o desafio, ó. Encontrar uma sequência de N números primos organizados em uma progressão aritmética. Então, a quantidade que tu quiseres, tu vai encontrar. Você fala assim, eu quero 3 números organizados em uma PA. Nós achamos. E você fala assim, não, agora eu quero 7 números. Nós achamos no segundo slide que nós discutimos, né? E aí depois, o outro foi só para instigar maior, que você pode ter uma razão maior.
Então, esse é um artigo, né, excelente, né, que está aqui publicado aqui em 2008, né, até que é recente, né, para tu veres, né, o poder, né, que você pode atingir, né. Então, nunca subestima, né, a matemática, nunca subestima, né, o poder aí que ainda nós, né, ainda temos que alcançar, né, ainda temos que provar, ainda temos que encontrar. Então, finalizo aqui a minha aula, espero que vocês possam ter aproveitado, né, essa discussão de sequências numéricas. Fiz questão de buscar lá, né, desde antes de Cristo até a evolução aqui mais abstrata, né, nesse formato de artigo, né, dos desafios que nós possamos ter, né, podemos ter dentro de sequências numéricas aí, progressões e PA e PG. Então, me despeço. Obrigado pela atenção de todos.